Um osso. O único osso que não foi quebrado há 2000 anos. Por que será que esse pequeno detalhe, em meio a uma execução tão brutal, é tão importante? A resposta, olha, nos leva a uma jornada incrível, de volta ao antigo ritual que funcionou como um presságio, uma sombra do que aconteceria na cruz. Vamos imaginar a cena. Na crucificação existia um procedimento bem cruel para acelerar a morte, quebrar as pernas da vítima. Era uma prática terrível, mas eficiente. Só que quando os soldados chegaram em Jesus, eles pararam. Algo tinha acontecido, um detalhe que não estava nos planos e que muda o jeito como a gente entende toda a história. E o Evangelho de João deixa bem claro, isso não foi uma decisão aleatória dos soldados. Não foi um acaso. Foi, na verdade, o encaixe perfeito de uma peça num quebra-cabeça de séculos. O cumprimento de uma profecia antiga que conectava aquele momento na cruz a uma noite muito dramática na história de Israel. E para achar a origem dessa profecia, a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar muito, séculos antes, para um evento lá no Egito que serviu como uma prefiguração poderosa de tudo isso. Bom, vamos mergulhar nas instruções originais para o Cordeiro da Páscoa, lá no livro do Êxodo. E o interessante é que cada regrinha não era só um ritual, sabe? Era uma pista, um detalhe super preciso dentro de um plano divino muito maior. O que a gente vê aqui é quase um espelho, né? A lei para o Cordeiro Pascal parece descrever ponto por ponto o que aconteceria com Cristo séculos mais tarde. A perfeição, a proteção pelo sangue e a regra mais intrigante de todas, que nos trouxe até aqui. Nenhum osso podia ser quebrado. Isso garantia a integridade do sacrifício. A essência da Páscoa era a substituição, a vida de um cordeiro inocente em troca da vida dos filhos mais velhos. O sangue na porta não era uma barreira física, mas um sinal. Um sinal que dizia, a morte já passou por aqui. Um substituto já pagou o preço. E tá aí, preto no branco, a origem da profecia. A integridade física do cordeiro não era um detalhe secundário, era essencial. Mas como a gente vai ver, essa integridade física apontava para algo muito maior, uma integridade espiritual. Mas por que essa ênfase toda em não quebrar os ossos? Porque o simbolismo vai além do corpo físico do cordeiro. Ele se expande, ele projeta a imagem de um outro corpo, um corpo espiritual, que também deveria permanecer inteiro. É aqui que o simbolismo dá um salto gigantesco. Ele se expande do corpo físico de Cristo para o seu corpo espiritual, que é a comunidade de todos os que creem, conhecida como a Igreja. A Bíblia descreve esse corpo espiritual como uma entidade única, inquebrável. É um corpo surpreendente, que une judeus e gentios, que são os não-judeus, num povo só. Assim como nenhum osso do cordeiro foi quebrado, a promessa é que este corpo, a Igreja, vai permanecer completo e unificado. Pensa só em como o dia hebraico é contado. Ele começa na escuridão da noite e caminha para a luz do dia. Muitos veem nisso um símbolo perfeito da história da salvação. A noite representa a lei e as 12 tribos de Israel, a sombra. E o dia representa a chegada da graça com os 12 apóstolos, a realidade. Da escuridão para a luz, da promessa para o cumprimento. Se a integridade de um osso pode simbolizar a união de um povo inteiro, até onde essa simbologia pode ir? Acontece que ela se expande ainda mais, para uma escala cósmica, um relógio divino que abrange toda a história da humanidade. E para entender essa linha do tempo, tem um princípio fundamental, uma chave, que é a ideia de que a percepção de tempo de Deus é diferente da nossa. Esse conceito é a peça que abre a próxima camada de significado. Essa ideia, na verdade, não é nova. Escritos cristãos bem antigos, como a Epístola de Barnabé, já interpretavam os 6 dias da criação de uma forma simbólica. Eles viam cada dia da criação não como 24 horas, mas como um modelo para 1000 anos de história, criando um grande plano de 6 milênios. E é aqui que a numerologia bíblica fica fascinante. Se a gente seguir essa lógica simbólica, o que acontece se multiplicarmos os 6 dias da criação pelas 24 horas de um dia? A gente chega em 144, um número que, para quem conhece o livro do Apocalipse, soa bem familiar. Esse número, 144, ecoa diretamente os 144 mil selados, o povo de Deus mencionado no Apocalipse. Será que é só uma coincidência que as horas simbólicas da criação apontem para o número dos redimidos no final dos tempos? Para muitos estudiosos, a resposta é não. Então, de um único osso que não foi quebrado, o simbolismo se expande para abranger a totalidade dos redimidos ao longo de toda a história.
A integridade do Cordeiro aponta para a integridade e a completude do povo de Deus. Essa jornada toda que começou com um único osso nos levou através de milênios de história e simbolismo. E isso nos faz perguntar: quantas outras camadas de significado, quantas outras conexões incríveis estão escondidas ali, à vista de todos, nesses textos antigos? A história de um osso que não se quebrou, no fim das contas, revela-se a história da integridade de todo um povo.